Fala pessoal, sou o professor Elton Silva, mestrando em Educação Física pelo ProF, Polo UFAM Parintins. Hoje eu venho trazer um mapa conceitual baseado na disciplina de Problemáticas da Educação Física, onde eu vou discutir alguns assuntos pertinentes ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano escolar. Eu dividi o meu mapa em alguns tópicos e subtópicos. Esportes, conteúdo emancipador. Menina nas aulas, metodologia de ensino. Em disciplina e valores, temas transversais, jogos sociomotrizes, construção de valores, fatores associados. Legalidade, aspectos legais, integração à proposta pedagógica, dispensas. Gênero e sexualidade, corpos, gêneros e diferenças, masculinidades, diversidade e empoderamento. No caso do esporte, o conteúdo emancipador, o esporte pode ser um instrumento de libertação e autonomia. Quando abordado de forma reflexiva, promove o desenvolvimento crítico, social e emocional dos alunos. Exemplo, trabalhar as aulas não somente na prática, mas de forma teórica, mostrando para esse aluno o porquê dele estar praticando aquela atividade, o que isso vai promover de saúde na vida dele. É importante que ele saiba disso e faça parte disso. Menina nas aulas. A baixa participação das meninas pode ser um reflexo de estereotipos de gênero e práticas excludentes. É necessário garantir o acesso e escuta ao protagonismo feminino nas atividades. Ou seja, quando, por exemplo, nós estamos ali numa aula mista, onde os meninos não passam a bola, não deixam as meninas participar ativamente daquele momento, daquela atividade. E isso acontece muito. No meu caso, os meus alunos, como são do interior, e desde pequeno participam de torneio, de campeonatos juntamente com adultos, eles acabam ganhando ali uma força muscular muito grande. E aí, quando eu tenho poucos alunos que eu preciso fazer uma atividade mista, por exemplo, as meninas acabam sofrendo de forma truculenta durante as jogadas, e isso faz com que elas não queiram participar juntamente com eles e acabam ficando excluídas. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, de estar chamando ali para conversar, de estar colocando elas nesse protagonismo aí também. Aí acontece o chamado aluno delegado, né? Aquele aluno que ele não participa a jogada para os outros colegas, não só para as meninas, mas para os meninos também. É algo muito comum nas aulas, a gente tem que estar atento. Metodologia de ensino. Superar o ensino tradicional, chamado rola-bola, exige planejamento, objetivos claros e práticas diversificadas, como jogos, esportes, danças e práticas corporais. Exemplo, usar metodologias ativas, projetos interdisciplinares e ensino por compreensão. Penso que o rola-bola ele acontece pela falta de motivação do professor, falta de espaço físico para trabalhar. Trago sempre para a minha realidade. Agora, por exemplo, estou na várzea. E cheguei lá, tínhamos um campinho e agora não temos mais porque alagou. E praticamente era o único espaço que nós tínhamos que nem era adequado. E aí agora eu estou praticamente preso dentro da escola, tentando trabalhar o máximo possível com atividades laborais, com aulas teóricas, aulas em vídeo, enfim, utilizando o máximo de recurso possível que dê para trabalhar naquele espaço. Agora a gente tem que lembrar também que o professor ele não tem que ser mágico, ele não tem que dar conta de tudo e resolver todos os problemas do mundo usando a ludicidade. Ele precisa também de capacitação continuada, ele precisa também ser motivado, ele precisa se reciclar. E aí, partindo disso, acredito que a gente consiga superar o rola-bola. O esporte ele continua sendo um dos conteúdos centrais da educação física, mas a sua abordagem ela precisa ser crítica e transformadora. Bem, nós temos aqui a legalidade. Aspectos legais. A LDB e a BNCC definem a obrigatoriedade da educação física e seus objetivos formativos. A disciplina ela é obrigatória até o final do ensino médio.
Integração à proposta pedagógica. A educação física está alinhada ao projeto político-pedagógico da escola, atuando de forma integrada com os demais componentes. Ela deve contribuir para a formação integral do aluno. Dispensa. Muitos estudantes são dispensados sem justificativas pedagógicas. A legislação ainda permite, mas é necessário criar alternativas inclusivas para evitar a exclusão. Exemplo, atividades adaptadas, relatórios de saúde, inclusão em papéis cooperativos. O respaldo legal da disciplina precisa ser conhecido e aplicado, fortalecendo a função educativa. Aí a gente recai naquela premissa de que a educação física algumas vezes não é levada a sério. Ainda há pessoas, até alunos, que acham que a educação física não reprova. Então tudo isso faz com que a disciplina acaba perdendo a sua importância. As dispensas, por exemplo, acontecem por N motivos. Pelo aluno não se encaixar, pelo aluno não gostar de praticar atividade física, ou por problemas de saúde. Muitas vezes o aluno consegue um atestado frio ali para que seja dispensado, ou o pai já chega como se fosse o professor determinando que você passe um trabalho, passe uma pesquisa, porque o seu filho, segundo ele, não pode fazer educação física, embora o pai não tenha nenhum laudo médico ali que comprove. Então, são situações que são rotineiras. A religião, o aluno é evangélico, é evangélica, e aí não pode praticar atividade física de forma alguma porque a religião não permite. Então, assim, as desculpas são inúmeras. Indisciplinas e valores, temas transversais. São temas como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, que devem perpassar todas as disciplinas, incluindo a educação física. Exemplo, debater racismo no esporte, respeito ao meio ambiente nos jogos. O racismo é algo que está muito presente, não só no esporte, mas no nosso cotidiano. O meio ambiente, por exemplo, atualmente eu estou trabalhando em educação ambiental, juntamente com a educação física, pelo fato de que a COP30 vai acontecer em Belém esse ano, então nós temos essa novidade no conteúdo. Tenho procurado atrelar a educação física com atividades como trilhas, passeios de canoa, atividades que parecem ser simples do cotidiano dos meus alunos, mas que passam agora a ter um papel de educação mesmo, de trabalhar a educação dentro do meio ambiente. E isso está sendo bem interessante. Temos aí os jogos sociomotrizes, jogos de cooperação que promovem valores como solidariedade, empatia, trabalho coletivo. São o oposto aos jogos de oposição pura. Exemplo, dinâmica de grupo, onde todos precisam cooperar para vencer. Construção de valores. A vivência corporal é uma poderosa ferramenta de internalização de valores éticos e sociais. Respeitar o colega, aceitar as regras, lidar com vitórias e derrotas. O aluno ele precisa ter limites, ele precisa conhecer também as regras, ele precisa também criar as próprias regras, fazer parte disso, e ele precisa entender que não só no esporte, mas na vida nós temos vitórias e derrotas, e a gente precisa também saber conviver com elas e entendê-las. Não é porque a gente está inserindo o aluno, está deixando com que ele participe e crie as regras, que isso vai fazer com que a aula fique sem respeito, fique sem domínio. Não, é preciso que esse aluno também tenha limites. Fatores associados. Indisciplina, ela pode estar ligada à falta de estrutura, de preparo pedagógico, ausência no sentido das aulas e desvalorização da disciplina. A solução seria tornar as aulas significativas e dialogadas. Sinceramente, eu não concordo tanto com esse ponto, pelo fato de que a indisciplina, às vezes, ela está ligada também ao convívio familiar. Como é que é a vida desse aluno lá na casa dele? Às vezes o aluno ele sofre violência doméstica por parte do pai, da mãe. Às vezes a própria condição socioeconômica do aluno, não tem o que comer. Já vi muitos alunos meus, a refeição que eles fazem serem apenas a merenda da escola.
Então, quem é que fica feliz tendo uma realidade dessa? Quem é que está estabilizado emocionalmente tendo uma realidade dessa? Então, são fatores que influenciam, com certeza, para que o aluno esteja indisciplinado. Claro que o despreparo pedagógico também faz sentido, mas eu penso que não é tudo. As aulas enfrentam problemas de indisciplina, sim, mas também são espaços privilegiados para o desenvolvimento de valores humanos. Aqui nós temos gênero e sexualidade, corpos, gêneros e diferenças. Os corpos são diversos e carregam histórias. A educação física deve acolher essa diversidade e não padronizar movimentos ou corpos. Valorizar expressões corporais plurais e respeitosas. É algo que a gente vê muito hoje, é o padrão, né? A sociedade cobra o padrão. Então, a gente vê muito os alunos puxando, principalmente os meninos, né? Puxando ali a camisa para baixo, com vergonha de tirar a camisa, escondendo os corpos. Por quê? Porque não se aceitam, porque ou se acham gordo demais, ou se acham magro demais. Às vezes a gente vê o aluno vindo com muita roupa, se escondendo muito, até o próprio uniforme, escondendo o próprio uniforme. Por quê? Porque ele acha que o corpo dele não está dentro do padrão e isso é preocupante. Aí a gente entra no empoderamento. As aulas devem ser oportunidades para que todos os alunos, especialmente os historicamente marginalizados, se sintam fortes, pertencentes e respeitados. Valorizar o protagonismo, dar voz aos alunos é promover a autoestima. Aí nós temos também as masculinidades. É necessário repensar o modelo de masculinidade tradicional, que exalta a força e nega emoções. Trabalhar novas formas de ser menino e homem na aula. Então aí nós temos aquela velha história, né? O fato de você ser homem não quer dizer que você tem que ser machista. Então o bom senso ele é fundamental para que aconteça essa mediação, essa transição, principalmente para quem trabalha no ensino médio. E que aconteça de forma respeitosa, principalmente. Diversidade. A educação física deve acolher as diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, religiões e culturas. Promover espaços seguros, sem bullying ou exclusão. Ou seja, a pessoa tem que ser o que ela quiser ser, ela pode estar onde ela quiser estar. E o professor, eu sempre falo que o professor ele é tudo. Ele é juiz, ele é advogado, ele é pai, ele é mãe, ele é padre, ele é pastor. E ele é um ponto de acolhimento. E principalmente o de educação física, que os alunos sempre têm um olhar diferente, né? Um olhar assim de interesse maior. A escola ela é um espaço de formação de identidade e reconhecimento da diversidade. E a educação física ela tem um papel central nisso. Partindo desse princípio, eu quero parabenizar todos os professores, as pessoas envolvidas nessa disciplina e no ProF, porque é uma disciplina muito importante e a forma como o ProF trabalha é muito interessante, porque a gente passa por uma transformação enquanto profissional constante durante o mestrado. E isso reflete diretamente na sala de aula. Então é muito bonito de ver os profissionais que a gente tem se tornado, que a gente vem se tornando ao longo dessa caminhada no mestrado. Então parabéns a todos, parabéns também aos meus colegas pelos belíssimos trabalhos, pelo nível que é muito bonito, que é muito bom, muito elevado e que venha as próximas disciplinas, se Deus quiser.